No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como fazer uma deliciosa cuca na forma de pudim. Para fazer o nosso pão cuca com aquela farofinha deliciosa por cima, nós vamos precisar de meia xícara chá de açúcar, um ovo inteiro, não, aqui não tá inteiro, tá faltando a casca, 2 xícaras chá de farinha de trigo, uma colher sopa de margarina, um negocinho disso aqui, eu acho que é uma colher chá pitada, então tá bom, de fermento em pó. O que é isso? Um pitado de sal. Então é sal isso aqui. Pra que ficar gritando? Um pacotinho de fermento para pães, que é mais ou menos 10 gramas. Meia xícara chá de leite morno. Tem que estar morno. Para fazer a farofinha deliciosa, nós vamos precisar de meia xícara chá de açúcar, meia xícara chá de farinha de trigo, não sei quanto de margarina, 2 colheres, uma gema para pincelar, Pra cima, pra baixo. para poder grudar a farinha, e recheio, que pode ser goiabada, Nutella, pão de batata. Olha o tanto de goiabada. É a crise, meus filhos. Aí nós vamos começar a fazer a massa do nosso pão. Coloca o fermento, sal, açúcar, o leite, o ovo. Na verdade, acho que é todos os ingredientes que nós vamos colocar dentro de uma bacia. Não precisa falar um por um. Não. Ah, antes de pôr a farinha, você dá uma mexidinha. Começar a incorporar. Estoura! Isso. Aí depois de dar uma mexidinha, vamos acrescentar aos poucos a farinha de trigo. E vai mexendo para incorporar a farinha nisso. Vai mexendo, acrescentando e é isso aí. Ai, ai. Ó a cagada! Você me desconcentrou. Aí nós vamos acrescentando farinha e sovando. Sovando, do verbo sovar. Eu sovo, tu sovas. Eles sovam, nós sovam, vós sovam. Amor, não fala nada, tá bom? O gardenal não fez efeito ainda. Tô vendo. Cala a boca, passarinho! Ó, aí você sova a massa do pão até que ela começa a descolar da mão, ó. Tá grudando nada na mão. Esse é o ponto. Aí nós vamos deixar essa massa descansando, que ela tá muito cansada, tomou muita porrada dessa mulher, por 1 hora, tá bom? Cobre com um pano limpo, de preferência. Vai pegar aquele pano que você limpou. Tô parecendo o Faustão. Igualzinho. A Dona Maria pegou o pano que limpou o chão e colocou em cima. Ô louco, bicho. Vai começar, meu, às 8h07, meu. Igualzinho, mano. Você até trabalhava como imitador. Então deixa descansando por 1 hora. Daí eu volto. Daqui 1 hora eu volto. Prometo pra vocês. Eu vou deixar o vídeo rolando aqui 1 hora. Vou ficar segurando esse celular 1 hora. Depois da massa descansar, chegou a hora de fazer um negócio com a massa. O que é o negócio? Vamos solvar ela novamente. Joga ela assim, ó, na superfície plana, carca a farinha e sova. Sovar é isso aí. O próximo passo é abrir a massa com o rolo. Depois de abrir a massa mais ou menos desse tamanho, você recheia ela com o tanto de coisa que você quiser, do jeito que você quiser. Aqui é só um pouquinho de goiabada, porque eu tive que escolher ou 500 gramas de carne moída ou um pedacinho de goiabada. A crise financeira neste país. Ó, você pode caprichar no recheio, tá? Se você divulgar esse vídeo, dê like, compartilhar com os amigos, quem sabe na próxima eu consigo comprar um recheio. Aí a gente vai enrolar
para colocar nessa forma de pudim. Por que nós vamos colocar nessa forma de pudim? Não sei. Porque é a que tem aqui em casa. Que a gente não tem a forma própria para pão. Então, por gentileza, dei muito joinha porque pro YouTube dar dinheirinho pra nós comprar uma forma, porque a crise é tão feia que a gente não tem uma forma própria de pão. Então, nós colocamos de pudim mesmo. Esse é o canal Porque mais... nós é pobre, mas nós é criativo. Esse é o canal mais chorão da internet. Sim. Chora de barriga cheia. Ó, mas olha essa ideia incrível. Que o brasileiro tem a capacidade de... Vamos mandar esse vídeo pra NASA estudar. Por que uma forma vai dentro da outra forma? Porque a hora que ele cresce, pode ser que a farofa comece a cair pra fora e daí vai sujar o forno. Você não vai limpar, então... Ah, você já vai fazer a farofa. Já. Você esqueceu de untar aqui, né? Não precisa. Mas o pão vai grudar na forma, não vai? Não vai. Então tá bom, tá explicado. Agora nós vamos preparar a farofa. Vai colocar o açúcar, a farinha de trigos, um pouquinho de canela, canela opcional, você coloca se você quiser. Na verdade, todos os ingredientes você coloca se você quiser. Se vai dar certo, aí já eu não sei. Mistura bem, aí acrescenta uma colher de margarina, vai colocando aos poucos. Vou fazer uma farofa. De preferência, eu faço bastante bagunça assim. Ó, você vai misturando muito bem. Aí, para grudar melhor a farofa, nós vamos passar uma gema pincelada. Se você não tiver um pincel, compre. Pode ser aquele de pintar a casa, né? Será que tem gente que vai fazer isso? Ó, você pinta bem bonitinho, como se estivesse pintando a Capela Sistina. E daí nós vamos espalhar aquela farofa deliciosa por cima. Aí, ó, deixou bem amarelinho. Aí vamos espalhar a farofa aqui por cima. Pode caprichar na farofa. Gostei dessa ideia do pão no pudim. Viu como o pobre é criativo. Só ficar gastando com forma. Aí vamos deixar descansar por uns 15 minutos. E daí vamos levar a passar. Pronto. Descanse em paz. Depois de 15 minutos descansando, ele vai ficar desse tamanhão. Já tá quase top. Aí vamos levar para assar por 1 hora no forno com fogo médio. Temperatura média de 200 graus. Por 1 hora. Temperatura média 200 graus. A hora é 1. Deus do céu. Depois de assado, ele vai ficar assim. Olha a importância de colocar esse aqui em volta, porque daí as farofinhas caem aqui. Corta um pedaço pra nós ver. Amor da minha vida. Olha lá. Que maravilha. Viu? Se tivesse bastante recheio, ia ficar melhor, mas... Aí na tua casa você coloca um monte. Ah não, mas tem um pedaço aqui com recheio. Ó, ficou macio, hein? Ó, se você quiser, você pode desenformar a cuca também. Fica melhor pra cortar. Gostou desse vídeo? Deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe os seus comentários, compartilhe com seus amigos. Tem vídeo novo toda semana. Até a próxima!